Graças a Deus, irmãos, estamos de volta, nossos minutos de meditação, dando continuidade ao nosso estudo, vamos dizer assim, breve estudo sobre o livro dos 7 selos. E hoje eu gostaria de meditar com vocês, dando sequência, no capítulo 5, de 1 a 4, sobre a redenção da possessão adquirida. A redenção da possessão adquirida antes de chegarmos propriamente dito aos 7 selos, ao livro dos 7 selos. E eu gostaria de ler para vocês aqui em Efésios 1, versos 13 e 14, o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amados irmãos, uma herança é propriedade de alguém, é óbvio. Uma possessão adquirida também é. Entretanto, existe certa diferença entre uma possessão herdada e uma possessão comprada. Talvez se trate da mesma propriedade. A diferença se encontra na forma em que o proprietário veio a entrar na posse da mesma. Essa forma de linguagem se baseia no Antigo Testamento. Dizia respeito às leis concernentes às terras. Por exemplo, em Levítico, capítulo 25, versos 23 a 25, está escrito assim, da seguinte forma. Olha, prestem atenção que eu estarei lendo. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vender. Assim está escrito em Levítico 25, versos 23, 24 e 25. Redimir é comprar de volta algo que o legítimo herdeiro perdeu. Uma possessão adquirida não era uma possessão permanente, mas estava sempre sujeita à redenção. Aquele que adquirisse uma possessão não poderia, de forma alguma, ficar tranquilo de que já proveram lar para si e para sua família. Nunca se sabia em que momento algum parente do proprietário, do proprietário anterior, estou me referindo, se apresentaria com o preço da redenção. Então, eu diria que o que equivalia ao aluguel que ainda restava até as terras serem devolvidas no ano do jubileu, quando então automaticamente retornariam ao herdeiro original. Você pode ver, pode conferir Levítico capítulo 25, verso 27 e 28. Por exemplo, está escrito assim: então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará à sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la,
Então, a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele tornará à sua possessão. As possessões adquiridas, portanto, eram meramente temporárias, jamais perpétuas, jamais. Somente uma possessão herdada era segura. O processo da restauração das terras aos seus legítimos herdeiros era chamado de redenção, aquilo que nós chamamos de redenção. Nós conhecemos no Novo Testamento esse termo e ele tem origem no Antigo Testamento. E o parente que as restaurava mediante o pagamento do preço era chamado de redentor. Por isso Jesus é chamado de nosso redentor. Ele pagou o preço que nós devíamos. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele pagou para nos tirar da morte e trazer de volta a vida. Ou seja, pagou para nos dar a vida e vida eterna. Tudo isso que nós vemos no Antigo Testamento tipificava a grande redenção de todo o planeta. Todo o planeta, estou me referindo também ao planeta. O fato de que o nosso globo precisa ser redimido pressupõe que foi perdido por alguém. É óbvio, uma conclusão simples. Quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, ele estava admitindo que os mansos ainda não possuem a terra. Concorda comigo? A terra é atualmente uma possessão adquirida. Nos cartórios existem milhares e milhares, ou milhões talvez, de registros dos nomes de proprietários temporários e não de proprietários permanentes das terras. Parte dessas terras talvez tenha sido recebida em herança de outros parentes, é lógico, mas continua sendo possessão adquirida. E por que adquirida? Por que uma possessão adquirida e não permanente? Porque do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. Está escrito isso. Ora, os santos são herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. Todavia, não recebemos a nossa herança quando somos salvos. Isso é verdade? Nunca pensou nisso? Por que não? Porque a terra ainda não foi redimida, mas nós já recebemos o Espírito Santo, que nos dá a certeza do cumprimento da promessa de Deus relativa à nossa herança, até que se realize a redenção da possessão adquirida. A redenção da terra é, então, o tema principal do livro de Apocalipse. Ali, Jesus geralmente é designado por seu nome de Redentor, ou seja, o Cordeiro. E a única exceção é quando ele vem em poder para reinar sobre a terra. Devemos notar que a redenção e regeneração são duas fases distintas de um mesmo processo. Esses aspectos eles andam sempre paralelos. E o processo inteiro pode ser denominado de redenção. Toda a atividade retratada no Apocalipse deriva-se do abrir dos 7 selos do rolo que originalmente estava na mão direita de Deus. Mas o partir desses selos põe em ação as mais violentas forças
que já foram descarregadas sobre este mundo. E essa violência terá 3 origens. Então, quando se fala de violência, já se pressupõe que não tem nenhum selo aberto ainda. Até hoje não, porque os selos só serão abertos após o arrebatamento da igreja. E essa violência toda terá 3 origens, como acabei de mencionar. Primeiro, dos céus. Dos céus, sim senhor. Palavras aterradoras são usadas para descrever este fato. Por exemplo, Apocalipse 6,14 diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Em Apocalipse 5,13 diz o seguinte: as estrelas do céu caíram pela terra. Até parece que a terra passará pela órbita de uma estrela que teria explodido. Grandes meteoritos branquejados pelo calor se chocarão contra a terra com terrível rugido. E o calor ardente dissolverá tudo num rio de centenas de quilômetros, e a terra balançará e estremecerá sob o impacto. Veja bem, hoje está sempre, eu já presenciei muitos vídeos na internet de gente dizendo agora que vai bater um meteoro aqui, um meteoro ali, e que vai causar grandes tsunamis. Irmãos, a terra não vai mais acabar afogada. Deus colocou limites no mar. Dê uma olhada, por exemplo, em Provérbios capítulo 8. Dá uma olhadinha lá. Quando Deus fala da sabedoria, ou quando Salomão fala, personifica a sabedoria de Deus. E lá, a partir do verso 22 em diante, começa a falar, e você vai ver que Deus pôs limites ao mar. Por que Deus pôs limites? Para que não invada a terra. E meteoros cairão depois do arrebatamento da igreja. Se cair um meteoro agora, entenda que a igreja subiu e você e eu ficamos. Pode ter certeza. Por isso é que eu sou taxativo em dizer, não tenha medo disso. Não fica acreditando nessas coisas, nessas profecias que vêm para deixar o povo aflito, e eu não sei com que outro motivo. Mas a segunda origem de tal violência vem da própria Terra, do nosso próprio planeta. A paz será tirada da Terra. As nações serão tomadas de ira. Guerras romperão por toda parte, nação contra nação e reino contra reino. O globo ficará em polvorosa. E a terceira origem de tal violência vem da prisão dos espíritos malignos. Sim. Os maus espíritos, relíquias de eras passadas e esquecidas, que assumem formas aterrorizantes, serão soltos na terra aos milhões. Essa, sob meu ponto de vista, será a pior praga e virá precedida pelo grito de advertência. Ai, ai, ai dos que moram na terra. Está em Apocalipse capítulo 8, verso 13. Será imenso o terror dessas pragas. Os homens buscarão a morte e ela fugirá deles. Contudo, não se trata de castigos horrendos enviados por um Deus caprichoso que está irado contra alguém. Todo castigo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Cada um deles é necessário à realização da tremenda tarefa da regeneração. Todos os resultados maléficos do pecado precisam ser destruídos, e destruídos totalmente. Eles se arraigaram profundamente na terra e na raça humana. Quão fácil nos parece alguém ser salvo.
É tão simples escapar de todas essas coisas. Todavia, não foi nada fácil para Deus. Não foi, irmãos. Para criar os céus e a terra, o Senhor levou 6 dias e descansou no 7º. Para salvar o homem, ele levou milênios. Parece fácil aos nossos olhos, mas não foi para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode tudo, o Eterno, trabalhou e trabalha ainda hoje. Tudo foi conseguido com o pagamento de um tremendo preço, um preço altíssimo. Só é fácil para nós porque Jesus pagou o preço em nosso lugar, tendo em vista que nós jamais poderíamos pagar. Quando Deus começar a redimir o mundo, expurgando-o de todos os resultados do pecado, o mundo começará a compreender um pouco do que custou a Cristo oferecer a salvação gratuita a todos quantos a queiram receber. A morte é um inimigo que precisa ser destruído. E a morte já não existirá. Apocalipse 21:4. Antes que a morte possa ser destruída, as causas da morte precisam ser extintas, juntamente com todos os efeitos e resultados do pecado. Deus precisa possuir o mundo e a raça humana, tal e qual como se o pecado jamais houvesse sido conhecido. Somente Deus, somente o Eterno, sabe até onde o pecado penetrou na criação original e perfeita. Tudo deve ser expurgado. Cada uma das 7 últimas pragas tem um alvo bem definido. Cada uma delas tem um propósito específico. Se qualquer dessas pragas fosse omitida, então haveria alguma porção não purificada. O milênio será a nova formação de um mundo perfeito. O expurgo virá primeiro, depois a restauração. A redenção da possessão adquirida é um empreendimento de primeira magnitude, até mesmo para o Todo-Poderoso, para aquele que tudo pode. Embora a redenção seja um processo que se tem prolongado por muitos e muitos séculos, existem alguns pontos especiais, se é que posso dizer assim. Um grande número de acontecimentos pontilha o processo de sua realização. 2 desses pontos, meus amados, foram motivo de profecia desde o princípio. Gênesis 3,15 é conhecido, acredito que por todos os evangélicos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse versículo, neste momento, nós temos uma predição da crucificação que parece mostrar uma vitória para Satanás também, do retorno de Cristo, evento esse que assinalará o fim do poderio de Satanás sobre a terra e os homens. Entre esses 2 acontecimentos mais destacados que terão lugar sobre a face da terra, existe um outro acontecimento de idêntico interesse que ocorrerá nos céus. A redenção da possessão adquirida tem um lado legal.
A redenção é, na verdade, um processo legal. Eu disse processo legal. O parente próximo ou o redentor, que podia e estava disposto a pagar o preço da redenção, após haver pago o preço, ele tomava o rolo, o livro selado, da mão direita do legítimo proprietário de todas as coisas e abria os selos do livro. E o livro assim aberto era o documento legal que lhe conferia o poder de expulsar o usurpador e dar posse novamente ao legítimo dono. E assim sendo, o abrir dos 7 selos equivalia a queimar a hipoteca. O caso registrado no livro de Jeremias difere um pouco desse modo de proceder por causa das circunstâncias. A terra foi comprada pelo próprio Jeremias para si mesmo. O herdeiro era Ananeel, mas a terra não voltou para as mãos dele. Por esse motivo, disse Jeremias, no capítulo 32, verso 11, tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. E nesse caso, amado, ambos os documentos foram enterrados, porque a redenção não viria senão depois de muito tempo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Jeremias capítulo 32, versos 14 e 15. Isso visa a uma redenção futura, quando tais documentos forem encontrados, seus selos forem abertos e a terra passar a ser possuída pelos legítimos herdeiros. O livro selado significava que a terra estava sujeita à redenção e que algum dia seria redimida. No caso dessa possessão adquirida, a terra, o processo legal é uma ação celestial. Nada tem a ver com os habitantes da terra. E assim foi deixado ao livro de Apocalipse o trabalho de fazer tal registro. A transação legal deve ser efetuada depois que o preço é pago e antes que a posse propriamente dita seja efetuada. Isto é, deve ocorrer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É apenas natural que os herdeiros estejam presentes em tal cerimônia. Parece lógico, muito lógico, que uma cerimônia na qual os santos estarão tão vitalmente envolvidos deva aguardar a ressurreição deles e o grande encontro de todos os santos no céu. Sim, por isso, arrebatamento. Naturalmente, é isso que ocorrerá. Logo, repito, após o arrebatamento. Ali estarão eles, provenientes de todas as tribos, línguas, povos e nações, todos os redimidos de todos os tempos. Confira mesmo, faça como os bereanos. Confira Apocalipse capítulo 5, verso 9. Após um impressionante culto de adoração, todos os interesses se centralizam em um livro, ou rolo, se quiserem, selados com 7 selos, que está na mão direita daquele que se assenta sobre o trono. Nunca, em toda a história da terra, desde o livro de Gênesis, Satanás terá estado
em possessão mais completa da terra do que então. Jesus chamou-o de príncipe deste mundo e ele realmente se tornará um monarca. Quando os santos forem retirados da terra e o Espírito Santo sair do caminho da iniquidade, permitindo um curso livre ao iníquo, quando somente os que tiverem recebido a marca da besta puderem comprar e vender legalmente, então poder-se-á dizer que Satanás se apossou completamente da terra. Mas ela será apenas uma possessão adquirida. Satanás sempre teve direitos à posse deste mundo, desde que Adão o entregou, e assim deserdou toda a sua descendência. Mas, devagar, esse direito é o de um usurpador. Satanás é um usurpador. Ele não o conseguiu honestamente e também não a recebeu por herança. Desde o princípio, amados irmãos, creiam nisto, desde o princípio a terra foi para ele uma possessão adquirida. E agora, pela primeira vez, Satã parece estar em possessão completa, parece. Eis que aparece na mão direita daquele que se assenta sobre o trono nos céus, um livro selado, que é o documento de posse da terra. Esse livro será, ou melhor, está selado. E isso significa que a propriedade saiu das mãos do proprietário legítimo e está sujeita à redenção, contanto que se encontre parente próximo que possa e esteja disposto a pagar o preço, ou já o tenha pago, estando assim qualificado para abrir os selos. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso, não é verdade? Ele é o nosso parente próximo, o nosso irmão, o nosso Redentor. E aqui nós concluímos hoje nossos minutos de meditação sobre o livro dos 7 selos e voltaremos bem dentro de pouquíssimos dias, apenas dando tempo para vocês assistirem esse, e falaremos sobre o leão da tribo de Judá, para que nós possamos continuar com essa pequena meditação. Que Deus te abençoe, que você ore por mim para que eu também seja abençoado, que você esteja disposto também a me ajudar aí no YouTube, que você assistindo o vídeo, você clique, que você se inscreva no meu canal, no canal do pastor Sebastião Aragão. Eu vou colocar, depois eu na edição coloco no rodapé aí qual é o meu canal, você se inscreva, e se por favor, se você gostou, você clica quando a mãozinha tá assim, ó, e se você não gostou, clique assim, ou se você quiser também deixar algum comentário ou alguma pergunta, deixa lá, eu responderei para você. Vai orando por nós, nos ajudando, e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Até mais. Fique com Jesus. Amém?